Yandara perguntou: boa noite, doutor Edson e família. Terminei um relacionamento há um mês porque descobri uma traição e estou sofrendo muito. Ele pediu para voltar, mas isso está fora de cogitação. Me ajude, doutor. Não quero mais sofrer. Como é que a gente faz, Marcos, para a gente conseguir superar uma traição? Você está querendo algo que não é humano. Um mês são 4 semanas. Faz 4 semanas que essa relação acabou e você está sofrendo. E haveria de ser diferente? Não. Você gostava desta pessoa, você foi ferida, o seu narcisismo foi ferido e você vai sofrer. E você vai ter que aprender a lidar com esse sofrimento. Agora, uma pergunta que lhe faço, e não estou dizendo que não devia ter acabado, não, é uma pergunta mesmo. Você acabou por quê? Essa traição foi tão importante assim para você? Ou porque lhe ensinaram que quando a gente é traído, a gente tem que a gente tem que acabar uma relação? Eu não sei. Às vezes as coisas podem ser relativizadas, às vezes as coisas podem. Eu não preciso ser tão rígido nas coisas. Às vezes sim, às vezes eu até nem consigo mesmo lidar com a ideia de uma traição, mas é você ou é o que lhe ensinaram, ou são as crenças que lhe ensinaram? Independentemente disso, isso é uma outra coisa para você resolver com você e ver com você. Porque às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, e às vezes a gente se arrepende e às vezes a gente se corrige. Agora, é preciso entender qual era a dinâmica dessa relação, qual era a profundidade dessa relação e o que é que tinha dentro dessa relação. Quanto ao seu sofrimento, não tem como arrancar de você. Você vai sofrê-lo até a última gota, porque o nome disso significa fazer um luto. Você matou este homem, não foi? Matou dentro de você. Tá bom. Então você agora vai ter que viver o luto, como se alguém tivesse morrido, como se alguém que você amasse tivesse de fato tido uma morte física. Eu vou ter que passar um bom tempo de luto até que isso. E 4 semanas não é nada numa vida. Dependendo do tempo que vocês estiveram juntos, quanto mais tempo ficaram juntos, mais isso demorará para cicatrizar. Às vezes há lutos que demoram um ano, às vezes eu preciso passar todas as fases de um ano, o primeiro dia, o primeiro Natal sem aquela pessoa, o primeiro Ano Novo sem aquela pessoa, o primeiro Carnaval sem aquela pessoa, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Dia dos Pais, o meu primeiro aniversário, o primeiro aniversário da pessoa. Às vezes eu preciso fechar o ciclo de um ano para dar conta de um luto. Você está querendo o impossível. Você quer não sofrer. Vai sofrer. Cada decisão que eu tomo na minha vida tem uma consequência e algumas são o sofrimento. Agora, se você decidiu que viver com esta pessoa que lhe traiu não vale mais a pena, pague o preço. E pague com alegria. Alegria não significa não sofrer, alegria não significa não ter o desconforto, mas não foi uma escolha sua. Você não achou que é o melhor para você? Pague o preço com alegria. 4 semanas não são nada. Vamos esperar pelo menos aí uns bons 4, 5 meses. Sabe uma coisa que eu acho que é difícil até a gente processar às vezes, Marcos, que é o seguinte: quando existe uma traição, não foi eu que fiz algo de errado. Eu cumpri a nossa parte no acordo, né? A gente tinha prometido fazer A, cumprir A, mas você tinha prometido fazer A e fez B. Mas mesmo assim, a gente se sente culpado, né? Por isso, assim. Eu sinto que às vezes quando tem um sentimento de traição, mesmo você fazendo tudo certo, você se sente muito, mexe muito com a nossa autoestima, né? Ser traído. Se sentir culpado é uma tentativa de traduzir uma situação que eu não consigo traduzir. Mas para mim, a melhor pergunta é a seguinte: esta pessoa fez algo tão diferente assim do que eu faria? Esta pessoa fez algo tão diferente do que eu sou capaz de fazer? Porque no final das contas, você pode nunca ter traído a outra pessoa, mas você poderia trair. Você já teve vontade, você já teve desejos, você já viu outras pessoas que lhe pareceram interessantes, você pode ter conseguido renunciar a isso.
Agora, é preciso a gente ter cuidado para não se colocar no lugar de um juiz muito acima do que de fato fomos. Porque eu vou lhe dizer, se um dia alguém chegasse para mim e dissesse o seguinte: você é um canalha, você me traiu, você não presta, você não sei o quê. A minha resposta para essa pessoa seria a seguinte: eu olharia bem nos olhos dessa pessoa e diria: você tem razão em tudo o que você está dizendo. E eu jamais poderei provar que você fez ou não fez algo semelhante. Agora eu lhe digo com toda certeza, você seria capaz de fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque você é tão humano ou tão humana quanto eu. Então, vamos sair desse lugar de juiz. Eu não estou dizendo que o outro está certo, não. Eu só estou dizendo que a gente se coloca num lugar como se a gente jamais fosse capaz de fazer isso. E todos nós somos, e todos nós fazemos. Aliás, com relação à traição, só existem dois tipos de pessoa no mundo: as que foram traídas e as que ainda não sabem que foram traídas. Né? Mas só tem essas É duas isso, cara, não classificações. tem o que fazer, né? Não, não, não tem o que fazer. O homem sem chifre é um animal indefeso, né? Mas eu sempre falo muito aqui que é um pouco do. A traição, a gente precisava saber lidar um pouco da traição, porque a gente carrega essa culpa, carrega esse medo, carrega tudo isso muito em cima das expectativas que a gente cria em relacionamento também, né? Mas também a gente precisa entender um pouco do tipo assim, pô, fui traído, terminei o relacionamento. Às vezes tem um sentimento que a gente precisava ter, que é um sentimento tipo assim, cara, eu fiz tudo certo, entendeu? Porque acho que nessas, às vezes, o que eu vejo muita gente falando assim, ah, eu fiz tudo certo e fui traído. Então, quer saber? No meu próximo relacionamento eu vou trair antes pra já poder me vingar, ou nunca mais vou ser trouxa como eu fui, olha como fui otário. A gente começa a criar uma culpa que não é Não, lógica, né? não oriente o seu comportamento pelo do outro. Eu não traio ou traio porque o outro fez ou deixou de fazer. Eu não traio se eu acredito neste valor. Se eu acredito que o valor traição não deve existir, eu não vou fazer, independentemente do que eu. Porque se for assim a lógica, o outro matou, então eu vou matar também porque o outro Tá. matou. Eu não vou matar, independentemente do que o outro faça, porque eu não acredito. O valor matar outro ser humano não faz sentido para mim. Não me interessa, eu não guio o meu comportamento pelo comportamento do outro. Eu guio o meu comportamento pelos meus valores. Isso é muito forte aqui, ó. E aí eu quero fazer uma última pergunta pra você, Marcos. Existe traição de ficante? Tudo depende do acordo. Agora, traição de ficante parece muito mais uma fantasia de algum dos lados. Porque se eu sou ficante de alguém, a rigor eu não tenho nenhum compromisso com essa pessoa, nem essa pessoa comigo. Se você se sentiu traído, é porque você não era mais ficante. Você dizia que era, mas não era. Na verdade, o que você estava querendo é: eu vou ficar no lugar de ficante e essa pessoa vai se apaixonar por mim. A traição de ficante só acontece se você não estiver mais no lugar de ficante. E muitas vezes a gente finge que aguenta certas coisas quando na verdade a gente não aguenta. Então, quando você se colocar no lugar de ficante de alguém, tenha certeza que de fato você suporta este lugar. Porque às vezes você está se fingindo de ficante, mas o que você está querendo é que a pessoa veja quão maravilhosa ou maravilhoso você é e lhe assuma enquanto um relacionamento. As coisas estão estabelecidas. Você é ficante, então pronto. Você fica com quem quiser e a pessoa também. Não, não há É traição de isso. ficante. Mas às vezes você não é mais ficante, né? Você só diz que é. É. E aí também, e a gente deixa para um outro dia pra gente falar sobre ficante sério, Marcos. Que Porque é tem outro. essa classificação. É por isso. A Europa é mais simples. Você sabe como é que funciona na Europa? Vou lhe explicar. Como? Na Europa é o seguinte: é o inverso do Brasil. No Brasil, você tem que dizer que está namorando para namorar. Tá. Na Europa, você tem que dizer que é ficante.
Então, se você, na Europa, vamos pegar a França mais especificamente, se na França você sair três, quatro vezes com a mesma pessoa, ela vai entender que vocês estão namorando. Ponto final, isso é um namoro. Se você vai sair mais de uma vez com a mesma pessoa, você precisa informar ela. Isso não é um namoro não, tá? A gente tá só ficando. Porque se você nada disser e se encontrar 4 vezes com a mesma pessoa, é um namoro. Então Ixi. não se assuste se aqui no Brasil algum francês ou francesa chegar para você e acabar um namoro que você nem sabia que existia. Né? Você estava namorando e nem sabia. Se você sair 4 vezes seguidas com uma pessoa, é um namoro. A não ser Tô que você diga pensando, que não é. tô pensando aqui na minha cabeça, porque na França eu já devo ter namorado umas 80 vezes já. Tem umas 80 ex. Então, se você não disse, era namoro.